Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 33, que diz assim: Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada, amém? Muitas vezes nós ficamos com pena das pessoas porque nós vemos elas sofrer tanto, né? Por diversas situações, mas se nós analisarmos a vida dessa pessoa, perguntarmos a ela, o Senhor muitas vezes avisou essa pessoa. O Senhor muitas vezes tentou guiar essa pessoa. O Senhor, na palavra dele, diz: medite na minha palavra dia e noite, pois a palavra do Senhor é o nosso manual de vida. Nos instrui do que devemos fazer e não, e as consequências daquilo que nós fazemos e das coisas que nós não fazemos também. Então o Senhor muitas vezes faz de tudo para guiar aquela pessoa, dá conselhos, traz ela de volta, coloca pessoas ao lado dela para instruir, diz que ama ela, se revela a ela através de sonhos, fala com ela pessoalmente. Essa pessoa muitas vezes teve experiências extraordinárias com o Senhor, mas ainda assim ela se recusou a andar no caminho de Deus. Ela quis andar segundo a sabedoria dela, segundo a vontade, os desejos, os caprichos dela, e não segundo o que Deus queria. Então essa pessoa se vê muitas vezes em situações muito difíceis, em enrascadas, né? Em laços de morte, em laços que o inimigo colocou na vida dela, e ela abraçou esse laço de morte porque não valia a pena abandonar os prazeres, os desejos dela para seguir a vontade do Senhor. E hoje se vê num caminho muito difícil, né? E por consequência das escolhas dela. Em tudo que nós vivemos de acordo com a consequência das nossas escolhas. Deus não obriga nós a seguirmos Ele, não obriga nós a obedecermos a palavra dEle, não nos obriga a estarmos com Ele, né? A obedecer a Ele. Ele apenas diz: olha, se você for por esse caminho, não vai dar bom, não vai ser bom para você. Mas escolher seguir ou não está conosco. E nós vamos ter que lidar com essas consequências. Então, por isso que o Senhor fala: me obedeça, meu filho. Né? Eu conheço as coisas, eu sei o que é certo, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Ele diz: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Né? Aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e o teu lugar está preparado lá no céu. Obedeça aos meus mandamentos, medite na minha palavra dia e noite, né? Me ama, me siga, né?
obedeça aos meus mandamentos se você realmente me ama. Mas quantos não querem saber do Senhor? Né? Ou quantos querem saber do Senhor só na hora em que eles se veem na enrascada que eles mesmos se colocaram, né? Na consequência que eles mesmos escolheram para a vida deles. Aí sim eles querem a misericórdia do Senhor. Aí sim eles querem que o Senhor estenda a mão e os ajude. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso porque Ele é a misericórdia. Ele é o amor, né? Ele quer todos. Mas isso não significa que essa pessoa não terá que lidar com as consequências da escolha dela. Nós vemos isso na vida de Davi. Olha que homem que foi Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, matando o marido de Batseba para ficar com ela, ele teve consequências da escolha dele. Deus perdoou, Deus o aceitou. Deus continuou cumprindo as promessas que havia feito na vida dele através da descendência dele. Mas ele teve que lidar com a consequência do seu pecado, que foi a morte, né, do seu filho com Batseba. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.